Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Fátima e esse é o canal Zara Mística. Estou tentando coisar o microfone aqui. Então, hoje a gente vai com o tema revelações e bênçãos que estão vindo no seu caminho. Hoje a gente está com o tarô, então se sintonize aqui. A primeira opção é a selenita e a segunda opção, a vassourinha de bruxa. Ver com qual você mais se identifica. Lembrando, gente, que são tiragens gerais, adaptem aí ao contexto de você. Tá bom? Então vamos ver o que a espiritualidade traz de revelação e bênçãos para você? Bom, como forma de gratidão, eu sempre peço aqui para você, né, um like, um comentário e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? E se quiserem uma leitura particular na sua energia, meu telefone está na descrição do vídeo. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, sempre tem conteúdos novos lá, é @zaramística, tá bom? Eu espero vocês lá também, interagindo aí comigo. Então vamos lá? Para quem se sintonizou na Selenita, vamos ver as revelações e bênçãos. Ai, meu Deus, meu microfone não quer ficar aqui. Vamos lá? Para quem se sintonizou na primeira opção, tarô, Pequeno Príncipe para vocês. Vamos ver as revelações e as bênçãos que está vindo para os seus caminhos. Gente, tarô faz as revelações e bênçãos. Está vindo para o caminho do meu consulente. Está na opção número 1. Não. Mas, gente. Uau. Bom, que nós já falamos aí de harmonia, de emoções aí maravilhosas para você, né? Saiu na primeira energia um 10 de copas, que fala da harmonia, né? De tudo realizado, de tudo de uma forma, fala da felicidade, né? Então isso já é uma realização, e a espiritualidade está te revelando isso, tá? Que existe aí no seu caminho, né? Um início, talvez, aí de relacionamento, de firmar alguma coisa, pode falar na questão de relacionamento, mas eu vejo você muito feliz mesmo, tá? Eu vejo uma grande harmonia, uma grande alegria chegando para você, uma bênção da espiritualidade. Pode sim, a gente pode falar de romance aqui, né? De relacionamentos que vai para um patamar muito maior do que está hoje. Então, o tarô já vem já revelando sobre isso, né? E fala de muito sucesso, né? Em todas. Aqui não vai falar só do romance, né? Vai falar de várias bênçãos que estão chegando para você, né? Fala da segurança total, da harmonia, de um relacionamento mais sério, se é isso que você quer, né? De formar família, tudo. E inclusive até de fertilidade, né? Bom, a espiritualidade vem falar também, né? Dos desejos sendo realizados. Além do 10 de copas, ainda me sai o 9 de copas para você aqui, né? Então, fala do desejo, né?
daquele momento, todos os problemas da sua vida estão se dissipando, né? Estão entrando em harmonia, né? Então, aqui fala de realização realmente, de conquista e alguma conquista aí de algum sonho. Se você está em mente, né? Você está vibrando nessa, nessa frequência, aqui vem muito essa questão aí da realização de algum sonho que você está querendo na sua vida, tá? Que lindo, gente. Bom, aí a gente pode falar assim, né? Saíram muito copas no seu jogo, né? Da nostalgia, né? Fala de você pode estar naquele momento de relembrando o passado, e isso pode falar muito dessa questão de você entrar nessa harmonia. Aqui pode mostrar alguém se movimentando em sua direção, né? Porque nós temos também aqui uma carta que fala de movimento. O 6 de copas pode me remeter, né, ao passado, né? Então você pode aí, se você tiver com saudade de alguém, aí a espiritualidade está falando para você, né? Calma, né? É um momento que vai começar a se movimentar na tua direção. Então, aqui pode falar muito dessa situação que você se encontra nesse momento, né? Da realidade, né? De tudo que você está vivendo, né? Se manter ali, né? Só toma um cuidado, né? Para não ficar, né? Porque você vai entrar num patamar muito grandioso da tua vida. E eu falo muito, às vezes, até para algumas alunas minhas, né? Que quando a gente quer tanto, a gente quer uma coisa, a gente deseja, né? Aqui pode falar muito que você deseja um relacionamento feliz e harmonioso, e às vezes a espiritualidade está falando, olha, deixa o passado para trás, né? Porque o que é seu, ele vai vir de alguma maneira para você. Então, quando a gente entra, né, nessa grande alegria, nessa grande harmonia de que tudo já é nosso, né? Isso vem e a gente não precisa, né, ficar lembrando, né? O tempo é agora, tá? Então, cuidado aí para, né, de alguma forma não se lamentar por algumas coisas que acontecem aí para você, tá? Nós temos aqui também, né, aqui pode falar muito de uma situação, né, que você tenha passado, né, na questão, porque aqui fala de uma grande realização que você vai ter com alguém, né, mas fala também de uma situação de pessoas, né, que tentaram aí, na verdade, te desestruturar, né? Então fala de pessoas de língua maldosa que passou na tua vida, né? Isso são revelações que ainda pode também acontecer. Você pode vir a descobrir, né? Muito burburinho, muita coisa, né? Então isso são revelações da espiritualidade, né? Que pode fazer de um alerta para você que está nessa tiragem de algumas situações nesse sentido, tá? De pessoas, né? De diz que me disse, movimento de mentiras, de pessoas que às vezes, né? De segundas intenções, que talvez muitas também apareceram na tua vida, né?
Cuidado, né? Porque ainda pode aparecer pessoas assim na tua vida. Então, o que você deseja e o que a espiritualidade quer te revelar? Ela quer te revelar que você vai viver uma vida maravilhosa, que os seus sonhos vão se realizar, né? Então, aqui pode falar muito do perdão ao passado, para que o perdão do passado dissipam, né, certas coisas da tua vida, porque só o ato de perdoar, a gente já caminha para um lugar muito maior do que a gente está hoje, tá? Então aqui pode falar muito de não se lamentar, né, do passado, não ficar se lamentando, porque esse não é o teu lugar, né? Se a espiritualidade está revelando coisas maravilhosas e muita felicidade na tua vida, convém que você não pode mais viver no passado e sim o agora, o presente, tá? Porque às vezes a gente entra naquela situação, né? De que, no passado eu fui mais feliz, eu era feliz, e não sei o quê. E não, não é que a gente não tem que lembrar mais isso. O passado não faz mais parte da nossa vida nesse momento, né? Porque se a espiritualidade está querendo te dar tantas coisas, né? Tanta harmonia, tanta felicidade, tanta alegria, cabe a nós perdoar aqueles que de, por algum infortúnio, né, fez algo, né, mais ruim com nós, né, com a gente, com vocês aí que estão me assistindo, tá? Então, cuidado, porque pode aparecer, essa é uma revelação importante da espiritualidade, que pode aparecer pessoas com segundas intenções, de língua maldosa ainda na tua vida, e, e que você precisa estar firme, né? Seja prático, né? Prática para tirar essas pessoas da sua vida ou essas pessoas que tentam te mostrar, porque aqui pode falar muito de uma pessoa que está querendo uma ascensão muito grande e as pessoas tentam desestimular, né? Então pode falar assim, nossa, eu quero tanto conseguir algo e eu vou conseguir, aí chega uma pessoa e fala assim para você, mas você acha que você vai conseguir isso, né? E quem, tipo assim, eu falo assim, nós temos que ter a consciência de que nós somos capazes de muitas coisas. Então vai falar muito, olha, você vai entrar num patamar tão grande e bonito, auspicioso na tua vida, que pessoas ainda vão tentar te desestruturar, né, para que você não consiga, né? Como fala, não consiga. Mas aqui, se é uma revelação, né? E se essa bênção vai entrar na tua vida, preste atenção, porque a espiritualidade está te trazendo revelações. Uma, que você não deve ficar relembrando o passado e se lamentando por algo. Aqui pede movimento e ação para você em tudo que você quer, porque às vezes não adianta só desejar, né? A gente precisa agir. Então aqui vai pedir ação para você em algo, tá? No que você deseja, no qual é o sonho que você quer realizar no momento. Então é isso que a espiritualidade está te falando, tá? E vai ainda surgir pessoas que tentam te desestruturar, mas que é para você se manter firme, porque você, sim, vai ser uma pessoa totalmente realizada, tá? A espiritualidade vem falando muito, né? Na sua estabilidade, no seu domínio de conseguir desvencilhar essas coisas, algo, essas pessoas e algumas situações que tentam aí até te desestimular de algo que você queira muito, né? Mas fala que você vai alcançar aqui uma estabilidade, né? Aqui fala para defender o seu território, né? E como a gente às vezes defende o nosso território, às vezes a gente defende o nosso território,
se posicionando, né? É assim que a gente faz. A gente se posiciona e ninguém mais consegue tirar a gente aí do nosso eixo, do nosso verdadeiro propósito de vida, tá? Então vai falar muito da realização, até inclusive do material, porque você vai sim chegar um patamar muito grande da tua vida, talvez você não esteja enxergando isso nesse momento, mas você vai chegar muito mais longe do que você possa imaginar, tá? Você tem muita facilidade de gerar riqueza, né? E de ter domínio e de conservar o que você já tem. Então aqui fala muito sobre isso. Essa é uma revelação da espiritualidade para você. Acolha isso com o coração, porque muitas bênçãos tendem a chegar. A espiritualidade pede ação e pede para você não lamentar o passado, né? Não viver assim na nostalgia, mas sim sonhar, né? Porque sonhar faz parte, sim, da vida que você tá caminhando para ir. E ela fala mais ação, né? Você quer uma coisa, você vai e foca naquilo que você quer, no presente momento, tá? E aqui fala que vai ter pessoas, vai ter conversas que você vai ouvir paralelamente, mas que você tem que manter o domínio porque você chega na sua estabilidade, na estabilidade que você quer, na concretização de bem material, em tudo que você quer aqui na sua vida, tá? Então, aqui fala para você ter autoconfiança, né, na capacidade de que você pode concretizar todos os seus sonhos, né? E seus passos estão seguros, tá bom? Essa foi a revelação da espiritualidade para você. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, porque eu amei. Ai, que delícia. Deixe seu like aí, tá? Se você gostou. E vamos para a segunda tiragem, que é a vassoura de bruxa. Vamos lá. Para quem se sintonizou na vassoura de bruxa, eu quero, né, revelações e bênçãos que estão chegando para a vida do meu consulente, que está nessa opção número 2. Vamos lá? Se concentra aqui. Bom, o que a espiritualidade está revelando para você? Aqui pode falar de uma situação em que algumas coisas, aqui vamos falar de, sabe daquela coisa que você desistiu, né? Você chegou naquela situação onde você fez tudo o que você pôde e você desistiu. É uma desistência aqui da tua parte, tá? E que ótimo, né? Porque o que que acontece? Nessa parte em que nós desistimos de algo, naquela parte que você fala assim, nossa, eu fiz tudo que deu, tudo que era para fazer, eu fiz e não teve jeito, né? Então, eu não vejo o fracasso, a desilusão. Eu vejo uma pessoa que, que fez o que tinha que ser feito, que chorou o que tinha para ser chorado e simplesmente agora eu tenho que ir. Isso é bom, isso é uma bênção quando a gente entende isso, né? Você criou consciência do desapegar, né? Daquilo que não funciona mais na tua vida. E encontrar outros caminhos. Vai encontrar outros caminhos aqui. Você abandona, né, o controle de ter feito muito
né? E é como se você tivesse realmente, tipo, até com a gente pode falar de sentimentos. Quando a gente sente algo para uma pessoa e a gente faz de tudo para estar na vida daquela pessoa, ou estar naquele trabalho, ou na família, e a gente vê que fala assim, nossa, eu estou me desgastando, né? Eu tenho que realmente procurar outros caminhos. Então, é uma revelação da espiritualidade falando que outros caminhos estão surgindo para você a partir desse momento que você desiste de algo. Bom, aqui vai falar muito, né, do seu medo, talvez da sua, né, de você estar sempre defendendo, né, sempre na defensiva, né, talvez aqui, por isso que fala da desistência, né? Por isso que fala de ir embora de algo, ou de alguma situação, ou de um lugar que talvez não te pertença mais, né? Porque aqui fala de você muito na defensiva, né? Mas às vezes você está tentando defender o seu território aí, defender as suas coisas. Eu vejo você lutando, mas você tem que tomar um cuidado para você não se sentir ameaçado, ameaçada em algum momento, tá? Porque esse é um momento, porque às vezes a desconfiança, as paranoias pode tomar conta da nossa vida, né? Então a gente tem que ter em mente eh, alguma situação tem coisas que a gente não precisa lutar mais, né? Ou ter medo, né? Ou se apegar àquilo e aquilo como é a coisa melhor da vida pra gente, né? Porque tem muitas bênçãos para chegar para você e talvez você não está se dando conta, né? Aqui a gente vai falar também sobre o que você quer, tá? A movimentação que você precisa fazer, né? Porque você é uma pessoa muito inteligente. Então aqui fala assim, olha, você tem uma personalidade muito forte, né? Você tem que tomar ação para acontecer. Às vezes aqui você pode estar numa situação, às vezes até de um relacionamento falido, e você não se dá conta, né, de como que eu posso me desvencilhar disso, né? E não que eu estou falando, às vezes a gente precisa desistir, não é do relacionamento, é do apego, do sentimento que nos escraviza em algum momento, né? Das brigas, das paranoias, das inseguranças. Tá? Então aqui vai falar muito dessa. Você é uma pessoa que você sabe impor o que você quer. Você só precisa se movimentar para isso, né? Então, aqui a espiritualidade está pedindo para você deixar um pouco as emoções de lado e ir para um lado mais racional da tua vida, né? E para resolver as coisas mais racionalmente, né? Enfrentar e defender o seu território, né? Porque aqui fala muito mas defender não na ação, mas racionalmente, né? Na razão, não na emoção, tá? Então vai falar muito sobre isso, né? Porque você, às vezes, você sabe impor o que você quer, às vezes pode ser a questão de relacionamentos aqui, pode ser a família, pode ser um monte de situações que pede sim para você ter coragem. Você vai lá, foca no que você quer, usa a sua inteligência, porque você é bom em tudo que você faz. É uma grande revelação da espiritualidade para você, porque vai falar aqui, talvez você, na hora que você chega nesse patamar de pensar um pouco mais racionalmente sobre algumas coisas que podem estar acontecendo na tua vida, você começa a entender melhor e a se posicionar mais na lógica, né, do que na emoção, na ação. Você se torna menos impulsivo,
Você vai aonde tem que ir, você foca onde tem que ser, né? O foco está muito nessa questão, talvez do apego e da teimosia que você precisa soltar para que libere, né, esse campo aí para vocês, para coisas novas chegarem no teu caminho, tá? Porque a gente pode falar muito aqui numa questão de, às vezes, até desse sofrimento, né? É, de uma decepção muito grande que você teve por conta de algumas coisas, ou aqui pode falar muito de uma pessoa que tem ido embora, né? E você foi obrigada a desistir desse sentimento. Então você está começando a entrar assim naquela situação mais lógica, né? De falar assim, não, quer saber? Eu vou parar de talvez aqui ficar controlando alguma situação que eu não tenho mais controle, né? E que você começa a agir, porque aqui fala muito, né, para você reconhecer os seus limites, né, e aprender com isso, porque às vezes ouvir algumas verdades dolorosas servem para o nosso crescimento, tá? Então, às vezes aqui você precisa falar o que você pensa, você precisa, logicamente, né, usando aí o seu racional e colocar para fora realmente aí tudo que você realmente quer, né? Porque realmente muitas das situações que a gente se encontra, por exemplo, inclusive no trabalho, às vezes, olha, eu quero uma coisa mais assim, né? A gente colocar para fora, né? As nossas habilidades também, né? Não ficar com medo, né? Não ficar sempre defendendo, talvez. Às vezes aqui pode ser muito aquela situação que você não se abre para um novo relacionamento por medo de ser decepcionado novamente. Mas é claro que aqui pede, movimente-se racionalmente agora. Nesse momento, você precisa entender com o que você deixa algo para trás e segue o teu caminho, porque lá na frente você vai encontrar muitas coisas, ou você continua nisso e sofre, entendeu? Então, aqui fala muito, né, de reconhecer os seus limites. Olha, eu reconheço meus limites e eu desisto, eu vou embora, eu não quero mais isso. Isso serve para tudo, gente, para relacionamento, para dinheiro. Às vezes você fala assim, não, eu não quero mais viver essa escassez que eu tô. E eu vou ter que tomar uma atitude, porque senão eu vou continuar nisso, tendo decepção, tendo perdas, desgosto e nunca conseguindo atingir o caminho. Então, é uma revelação importante que às vezes você desconhece, que às vezes precisa se para outros caminhos surgirem, às vezes é necessário ter essa coisa de desistir, de falar, olha, eu fiz tudo numa situação, eu fiz tudo que eu podia ter feito, eu não tenho mais condições de fazer. Porque só aí você entra naquela situação de caminhar, porque aqui vai falar muito, gente, de algo chegando para você, mas muito por dentro de você. É o equilíbrio das emoções, né? Aquele momento que você tem que ter paciência para que tudo entre no lugar, né? Tudo se encha, né? Do certo. Porque aqui, se você não. Aqui fala muito, preste atenção. Você precisa equilibrar as suas emoções, não usar com impulsividade, né, em algo, né? Não usar impulsividade. E aqui vai falar muito o seguinte para você. Vai pedir um certo cuidado com medo, preocupação, com fatalismo, com vitimismo, né? A gente tem que lembrar sempre que somos 100% responsáveis daquilo que a gente carrega, né? Do que a gente escolhe por conta das nossas escolhas e tudo isso. Então, uma grande revelação aqui é,
talvez, que você vai precisar desistir talvez de algo, situação, um sentimento, para que você consiga sim entrar num patamar da tua vida melhor, né? Equilibrando, porque a partir do momento que você equilibra tudo dentro de você e com paciência isso vai acontecer, você começa a se movimentar em prol de você, né? Então a gente só toma um certo cuidado aqui com as preocupações, com as tensões, né? E eu vejo que a grande bênção aqui para você nesse jogo é aquele patamar do equilíbrio, realmente. Aquilo já não me importa mais. O que eu tinha, que eu carregava de sentimentos, emoções e fatalismo, eu preciso. Então, é como se você criasse a consciência de que você realmente precisa mudar. Então, mas isso é uma bênção, porque ela vem criar, sim, para você muitos equilíbrios nas suas emoções, e aí as coisas começam a fluir de maneira, tá? A única coisa que você não pode nesse momento, tá? Aqui fala, afaste-se de forma, às vezes, abrupta de relações e pessoas e situações, preocupações e tristezas. Entendeu? Então, aqui, equilibre as suas emoções, tenha paciência, né? Tenha paciência em algumas situações da tua vida, né? Para quê? Para que você precisa, né, disso. Às vezes tem gente aí na tua vida, talvez aí, ó, te drenando, né? Porque não adianta que fala, não adianta entrar no desespero, né? Aqui pode falar muito, não adianta entrar no desespero. É necessário aqui esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio todo, né? Das suas emoções, né? Para que as coisas aconteçam de maneira correta e certa na tua vida, tá? Eu sei que às vezes algumas revelações vêm para nos deixar mesmo, falar assim, olha, e aí, onde você está? Que lugar que você está agora? O que você pretende da tua vida? Você pretende ficar aí ou, ou você resolve mudar a tua vida? Então é uma revelação importante, é uma bênção quando a gente realmente fala assim, não, realmente eu vou desistir, eu vou buscar outro caminho, eu vou sim defender meu território, eu vou lutar pelas minhas coisas, porque aqui fala de luta pelas suas coisas, fala de movimentação, usando sim mais o racional e não somente a emoção, né? E só cuidado para que você não caia novamente num desgosto, numa desilusão, ah, né? Segue em frente, né? Porque aqui fala da harmonia e do equilíbrio que você chega com todas as coisas que você tem passado, né? E, e às vezes sugere uma coisa, olha, talvez aquilo que você queria tanto não ia dar certo. E é você nesse momento entendendo tudo isso. E que é mais bênção que a gente entender várias coisas que a gente estava procurando resposta, né? E lembre, tudo isso tem uma dose certa. Então, a dose certa é a gente realmente aí entrar no estado de consciência plena, né? De tempo ao tempo, porque tempo ao tempo tem o tempo certo de acontecer, né? Fala do equilíbrio que é necessário na tua vida e que ele vai chegar, né? E aqui vai sim. Você talvez vai estar num momento mais de solitude, porém de muito mais expansão de consciência, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro essas leituras
Eu espero que vocês tenham gostado dessa e eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Até amanhã e tchau.